Salmo 115, apenas um versículo, verso 16 diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Esse mesmo texto, em duas outras versões, aparece assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Essas três versões, eu li NVI, Almeida, Revisada Fiel e Nova Tradução da Linguagem de Hoje, as três versões acima lidas parecem deixar bem claro um contraste. Enquanto os céus são propriedade de Deus, parece, a terra é propriedade dos homens. Enquanto Deus habita nos céus, os homens habitam na terra. Enquanto Deus administra os céus, parece dizer o Salmo 115, verso 16, os homens administram a terra. O verso anterior, eu li para vocês, Salmo 115, verso 16, o verso anterior, verso 15, diz: que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez, diga, fez, os céus e a terra. Esse verso diz que Deus é o Criador de céus e terra, portanto, Deus é a origem de tudo. Mas ainda que Ele seja, e nós sabemos que Ele é, de fato, a origem de tudo, persistem as três perguntas que acabei de fazer. Ainda que Deus seja a fonte de todas as coisas, a origem de todas as coisas, pergunta-se: teria Deus entregue a terra em propriedade aos homens, enquanto os céus são os céus do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor? Os céus são propriedade de Deus, a terra é propriedade dos homens, porque o Salmo 115, verso 16 diz que Deus deu, diga, deu. O verso diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. A segunda pergunta persiste: enquanto Deus habita nos céus, os homens habitam na terra, ou seja, a terra não é morada de Deus. Por exemplo, o Salmo 123, verso 1 diz: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Moraria Deus conosco ou não? A terceira pergunta persiste ainda: enquanto Deus administra, governa, rege os céus, são os homens os regentes sobre a terra? Por exemplo, o Salmo 11, verso 4 diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. O governo dele está lá. Onde está o real sentido do Salmo 115, verso 16? Vamos falar juntos: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Nós precisamos responder essas três perguntas brevemente, para entendermos de fato o que nos diz o Salmo 115, verso 16. De antemão, olhando para esse verso, eu quero crer que ele está mais próximo daquilo que nós estudamos na matemática, no colégio, que é a teoria dos conjuntos, o contém e o está contido. Para quem gosta de matemática é um sonho, para quem não gosta é um pesadelo. Né, meu bem? Ela está no segundo grupo, ela não gosta. Parece que o Salmo 115, 16 está mais para contém e está contido do que para aquela ideia lá do platonismo, da filosofia,
totalmente dualista, falando de duas realidades independentes que não se tocam, que não aceitam uma síntese final comum. Eu tenho a impressão de que o Salmo 115, 16 está falando para nós de coisas que se sobrepõem. Enquanto os céus, então, são propriedade de Deus, seria a terra propriedade dos homens, porque Salmo 115, 16 diz que os céus são do Senhor, mas Deus deu a terra aos homens, e no dito popular, se deu, está dado. Eu quero unir essa pergunta a outra que já foi feita aqui. Enquanto Deus administra os céus, rege os céus, os homens são aqueles que regem, governam, administram a terra, pois o Salmo 11, verso 4 diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Eu quero ir com vocês, e minha esposa brinca comigo dizendo que eu não posso dizer essa frase que eu vou dizer agora, porque sempre que eu digo essa frase, dificilmente, ou quase sempre, quando eu digo essa frase, eu não consigo cumpri-la. E a frase é: eu vou tentar ler um negócio para vocês aqui sem chorar. Porque a palavra de Deus é maravilhosa. Desisto. Um dos homens mais ricos da história, o grande rei Davi. Quando em 1 Crônicas 29, ele viu as ofertas que os líderes do povo trouxeram para a construção do templo de Jerusalém, o primeiro templo. Quando Davi viu aquelas ofertas chegando, a Bíblia diz que Davi ficou tremendamente emocionado. Tremendo. Eu não estava aqui no ofertório, não sabia que ela iria ler esse texto. A Bíblia diz que ele fica tremendamente emocionado e começa a entoar um cântico ao Senhor. Antes do cântico, vamos para as instruções de Davi. Vocês sabem que Davi recebe essas ofertas, mas não será ele quem vai construir o templo, porque Deus diz, por meio do profeta Natã, que as mãos de Davi eram sujas de sangue, e o sangue aqui era sangue mesmo, de guerra. Davi era violento, Davi fazia queima de arquivo em alguns casos. Deus diz: você não, Davi, mas o seu filho, que vai sair das suas entranhas, ele vai edificar um templo para mim. E agora, no capítulo 29 de 1 Crônicas, Davi vai receber essas ofertas e passar uma instrução, bem como as ofertas, para que Salomão edificasse o templo a Deus. Olha o que Davi vai dizer, um dos homens mais ricos de todos os tempos. Preste muita atenção. Ele diz: o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele é ainda jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo esforço o material necessário, isto é, ouro, diga ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores, para mosaicos e muito mármore. E Davi continua dizendo: mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais, olha o que diz o verso 4, dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, diz Davi, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Então os chefes, os líderes de Israel, os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos,
os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres. A alegria contagiou todo mundo. E eles ficaram alegres, diga alegres. E eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Vamos exaltar o nosso Deus. Aleluia! Agora preste atenção. Davi entoa esse cântico ao Senhor quando vê as ofertas, quando dá essa grande dádiva para que Salomão, seu filho, construísse o primeiro templo da nação, que, segundo historiadores, foi, em toda a história do nosso planeta, o maior ajuntamento de ouro em um único lugar. O templo de Salomão valeria alguns trilhões de dólares. A construção mais rica do mundo, o templo de Deus. Quando Davi vê essas ofertas e faz a sua oferta ao Senhor, ele encerra o seu cântico dizendo uma verdade poderosíssima, que responde às nossas questões sobre o Deus que entregou a terra aos filhos dos homens. Davi diz que Deus é o dono legítimo da terra, mas o é especialmente por meio daqueles que consagram seus bens a Ele. Deus nos deu a terra para nós a devolvermos a Ele. Essa é a única maneira de nós reconhecermos que Deus é, diga, o doador, a origem e o legítimo dono. Somente quando devolvemos. E aqui eu falo a vocês sobre, por exemplo, alguém que compra uma casa. Com a graça de Deus. Compra ou adquire ou recebe por doação uma chácara. Um carro, o objeto que for. E olha para aquele objeto e diz: Deus é o dono. E ora e diz: Senhor, consagro a Ti. Todas as vezes em que eu e minha esposa nos mudamos de residência, todas sem exceção.
Entramos na nova casa, oramos pela nova casa, consagrando toda ela ao Senhor e dizendo: essa casa é do Senhor. Quem Deus quiser pôr dentro dessa casa, aqueles que Deus quiser atrair para dentro dessa casa, que Ele atraia, que Ele traga a minha casa está aberta, para que pessoas ali sintam o toque da presença de Deus. Minha casa é do Senhor. Deus é o Senhor da terra, mas Ele a administra por meio daqueles que administram a terra em nome dEle. Veja o que o próprio Davi vai dizer no capítulo anterior, concordando com o que ele fala aqui no final: das tuas mãos nós te damos, devolvemos aquilo que é teu, mas reconhecemos que nada é nosso, tudo é teu. Em 1 Crônicas 28:4, Davi diz: e o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Olha que coisa tremenda. Davi entende que Deus era rei por meio dele. Deus quer reinar sobre Israel. Escolheu a minha casa. Escolheu-me a mim dentre os meus irmãos. Ele vai continuar dizendo isso. Porque a Judá escolheu por soberano. Das 12 tribos, escolheu a tribo de Judá. E a casa de meu pai na casa de Judá. Dentre as tribos foi a minha família escolhida. E entre os filhos de meu pai, diz Davi em 1 Crônicas 28:4, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. Deus me escolheu, porque Ele sabia que se eu reinasse, Ele seria o rei. Deus quer ter essa mesma certeza a nosso respeito. Que se Ele nos colocar num determinado local de trabalho ou de estudo, Ele estará entrando lá. Essa era a certeza de Davi. Deus está nessa noite, eu posso dizer isso, sem nenhuma sombra de dúvida, com absoluta certeza. Deus está nesta noite à procura de homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, que digam: Senhor, usa-me para que o teu reino santo, justo, amoroso e bom seja estabelecido na terra. Usa-me. Antes do batismo, uma das pessoas que foi batizada disse: pastor, e se eu voltar atrás? Eu disse: Jesus disse que é um estado muito terrível. Porque é como tirar-se a carne da boca do cachorro brabo. A pessoa teve êxito numa vez, mas por algum descuido ela deixa a carne cair, o cachorro brabo segura a carne de novo. Vai ser mais difícil tirar pela segunda vez a carne da boca do cachorro. Deus está à procura de gente que vai dizer: Senhor, eu não arredo o pé de estabelecer o teu reino onde quer que eu vá. Eu não arredo o pé. Davi continua dizendo nesse texto: o Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes, a fim de governarmos o povo de Israel para sempre. Ele fala sobre a genealogia perpétua e ele está profetizando sobre o Messias aqui. O Messias, Jesus Cristo, viria da descendência de Davi. Davi prossegue: pois ele escolheu a tribo de Judá para que dela saíssem os reis. Da tribo de Judá ele preferiu a família do meu pai. Entre os filhos do meu pai ele me escolheu para me fazer rei sobre todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel. O reino, diga o reino do Senhor. Olha só, hein?
Davi está com uma clareza espiritual tremenda, dizendo que Deus escolhe homens e mulheres para governarem o reino dele, o reino do Senhor. Não é à toa que Pedro vai dizer que nós somos um reino de sacerdotes. E Davi continuou, ouça com atenção. Deus me disse, Davi diz, o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu o escolhi para ser meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também, portanto, agora, na presença do nosso Deus e desta assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo que o Senhor nosso Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão ele disse, eu pus em negrito essas palavras de Davi a Salomão, meu filho, vem cá, Gabriel. Dentre os meninos, o mais velho dos meus filhos. Vem cá. Você é Salomão e eu sou Davi. Diante de toda a nação de Israel, Davi olha para o seu filho Salomão e Salomão olha para ele. E Davi diz essas palavras, meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e os seus desejos. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Obrigado, filho. Todo Israel viu isso. O problema não é nós deixarmos o caminho. O problema é que se nós recuarmos, diz o Senhor, a alma dele não tem prazer em nós. O meu justo viverá da fé, ele diz. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você deve compreender, diz Davi. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte. Olha para o seu irmão e diga, seja forte. E mãos à obra. E agora, se Davi estivesse aqui, ele diria para nós, Pibaua, crentes, povo de Deus, mãos à obra. Mãos à obra. Saqueiem o inferno. Estabeleçam o reino de Deus onde quer que forem. Tragam almas para Cristo. Parem de ficar titubeando entre dois pensamentos. Busquem ao Senhor de todo o coração. Mãos à obra. Devolvam ao Senhor a terra que é dele. Amém? Mas ainda há um questionamento pendente. Enquanto Deus habita nos céus, os homens habitam na terra. Li para vocês, por exemplo, o Salmo 123, 1, que diz, a ti levanto os meus olhos, diga comigo, ó tu, que habitas nos céus. À exceção dos corpos dos filhos de Deus, porque o Novo Testamento é muito claro em dizer que a morada de Deus são corpos dos filhos de Deus na terra. Tirando essa verdade, deixando essa verdade de lado, há poucos lugares
sobre os quais a Bíblia diz expressamente que neles Deus habita. Poucos. Se for fazer uma pesquisa nos 66 livros da Bíblia, você verá, por exemplo, dentre esses poucos lugares em que a Bíblia diz Deus habita ali, Deus mora ali, os seguintes. Salmo 9, verso 11, Sião ou Jerusalém. Isaías 33, 5, céus ou alturas. Deus é aquele que habita no mais alto do mais alto, nas alturas. Isaías 57, 15 fala algo espetacular, que é uma resposta para os físicos teóricos. Deus habita na eternidade. Ou seja, para Deus, o tempo é uma realidade, é uma dimensão material. 1 Timóteo 6,16 diz que Deus é aquele que habita na luz inacessível. 1 Samuel 4,4 diz que Deus é aquele que habita entre os querubins. Josué 22,19 diz que Deus habita no tabernáculo, que foi sucedido pelo templo de Salomão. E o Salmo 22, verso 3 diz que Deus é aquele que habita em meio ou sobre ou entre os louvores de Israel. Uma atenção para um detalhe importantíssimo aqui. Nas vezes em que a Bíblia não usa figuras celestiais para falar que Deus habita entre os homens, Deus sempre se refere, ou a Bíblia sempre se refere a essa habitação de Deus remetendo a louvor, diga louvor. E o detalhe é que a Bíblia fala de louvor coletivo, quando se refere a Deus não habitando nos céus. Quando a Bíblia não usa as figuras celestiais para falar da habitação de Deus, a Bíblia diz que Deus habita em coisas ligadas a louvor. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Por exemplo, em Salmo 9, verso 11, quando a Bíblia fala de Sião ou Jerusalém, era justamente o local onde o povo se reunia para celebrar as festas do Senhor. Quando a Bíblia diz que Deus é aquele que habita entre os querubins, apesar disso ser uma figura celestial, fala também da Arca da Aliança, o tampo da arca chamado de propiciatório, sobre o qual estavam as figuras de 2 querubins, e onde a chama azul da presença de Deus se manifestava, enquanto o povo estava orando. Isso não era contínuo, era justamente no dia da propiciação, quando o sumo sacerdote ia orar por toda a nação de Israel. Ou seja, sempre que a Bíblia fala de louvor, sem usar especificamente, de habitação de Deus, sem usar especificamente figura celestial, está falando para nós de louvor. De forma imediata, de forma tangível, palpável, que dê para tocar, Deus habita nos céus. Mas estranhamente, a Bíblia também vai dizer que Deus habita, para a teologia não de modo imediato, mas do modo mais sublime possível na realidade humana, quando a coletividade se une em louvor. Deus habita em Sião, entre os louvores do seu povo. Eu estava olhando para essa verdade, que Deus habita sempre no louvor, falando-se de terra, sempre há coisas ligadas a louvor. Eu estava olhando para isso e suspeitando do seguinte: Deus, de modo imediato, tangível, habita nos céus. Mas na terra, de modo especial, habita entre os nossos louvores. Eu estava olhando para isso e suspeitando do seguinte: Deus habita entre louvores, porque são os louvores que trazem para a terra o ambiente agradável para Deus, o mesmo que Ele tem nos céus. Louvor cria a ambiência agradável para Deus. Por isso Jesus vai dizer, em João capítulo 4, que Deus busca adoradores.
Deus quer morar no meio de gente que o exalta, que o adora, que o louva, que o ama. Deus só habita, só mora na atmosfera da adoração. Deus não mora em nenhum outro lugar, em meio a nenhum outro tipo de pessoa. Em meio aos louvores que Deus mostra ao seu rosto. Mas, finalmente, há uma pessoa que reúne em si todas essas características da relação Deus-terra. Diga, posse, presença, governo. Alguém poderia dizer qual é o nome dessa pessoa que reúne todas essas características? Da relação de Deus com os céus, da relação de Deus com a terra? Mateus 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Na versão fácil de ler, Jesus, porém, se aproximou deles e lhes disse, eu recebi autoridade sobre tudo o que está no céu, diga no céu e na terra. Em Jesus, Deus tem posse, Deus tem governo, Deus manifesta presença nos céus e na terra. Por meio de quem, então, diríamos, Deus rege os céus? Por meio do Filho, a quem Ele confiou o trono. Aliás, Jesus disse, aquele que for fiel, que crer em mim, se assentará comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono de meu Pai. De Cristo é o governo dos céus, mas também de Cristo é o governo da terra. Cristo revela a face de Deus nos céus. Cristo revela a face de Deus na terra. A Cristo pertencem as riquezas dos céus. Paulo diz isso várias vezes nas suas cartas. Nele está toda a plenitude de Deus. A Cristo pertencem as riquezas do mundo. Em Cristo, por meio de Cristo, Deus revela, diga, posse, domínio, face visível nos céus e na terra. Eu estava olhando para Apocalipse 22, o último texto dessa mensagem. E a Bíblia usa um singular surpreendente aqui. Versos 3 a 5, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará, na Nova Jerusalém, o trono de Deus, diga, o trono de Deus, e do Cordeiro. Agora veja só o que a continuação do texto diz. Vou repetir. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, apenas bênção. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. Ué, cadê o plural? Onde foi parar o plural? O normal seria o verso 5 dizer, e verão os seus rostos. Não. O Senhor está assentado no trono, isso aparece, por exemplo, no capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. Coberto de luz. A luz sobre a qual Paulo diz é luz inacessível. Vê-se a forma, a aparência de um homem no trono. Mas ele decidiu, no Filho, revelar claramente a sua face nos céus e na terra. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Amém.